Muito boa tarde, Missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os que estão lá em Cidade Vitória, México, na congregação, no novo auditório, a congregação que pastoreia o reverendo Francisco Guerra, em Vitória. Nesta dedicação deste novo auditório, no dia de hoje e amanhã, são 2 dias de atividades que estão tendo ali, junto com o nosso irmão Miguel Bermúdez Marim, sua esposa Ruth, todos que o acompanham, e todos os ministros que são de diferentes lugares e também irmãos de diferentes lugares e também a congregação ali presente no tema A Vitória Definitiva da Igreja. Esse é o tema que estão desenvolvendo nessas atividades que tem desta dedicação do novo auditório lá na Cidade Vitória, México, no auditório em Vitória. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus use grandemente o missionário Miguel Bermúdez Marim nesta dedicação deste novo lugar para adorar a Deus e escutar a palavra profética deste tempo final, a qual Deus nos trouxe por meio do seu anjo mensageiro William Souto Santiago e nos deu neste tempo de preparação, este tempo para estar prontos para receber nossa adoção, nossa transformação. Que Deus seja neste lugar e, quando clamarem e orarem a Deus, Deus escute e que também muitas das pessoas que estiverem ao redor também sejam impactadas com esse lugar e que obtenham vida eterna, a qual a obtêm recebendo a mensagem, a palavra, e assim escapem da marca da besta. Porque este é um tempo onde se prepara a igreja noiva, mas também é um tempo onde as virgens fátuas estarão recebendo também bênção, porque a terceira etapa é para elas também. E a parte delas é que obtenham vida eterna e não recebam a marca em sua testa ou nas suas mãos, a marca da besta, para que deem suas vidas e assim possam depois ressuscitar depois do milênio e entrar na eternidade. E também que nesse lugar todos os que estarão sendo preparados, escutando todas estas mensagens e toda essa palavra que está sendo trazida, que sejam preparados para a transformação. Assim também em todos os lugares, como este lugar aí em Cidade Vitória, que também estejam se preparando para esse evento, que também todos os que estão nessa etapa de preparação sejam preparados e prontos para a transformação. Esse é o meu desejo para esse lugar novo que estão inaugurando hoje e amanhã aí em Cidade Vitória. E também nos diferentes lugares nos Estados Unidos que tem reunião hoje, lá no norte dos Estados Unidos, com o nosso irmão reverendo Joel Ortiz, ministros e também professoras de crianças e todos os irmãos de diferentes lugares do norte dos Estados Unidos e ministros também, e também lá na congregação que pastoreia o reverendo Giovanni Sobleto ali em Vinhedo, a congregação de Vinhedo, o 7º Selo em Barcelona, e que também está lá nosso irmão Jesus Barrulheta, lá na Venezuela e em todos os lugares da Venezuela, também no Equador, lá na reunião que tem de todos os ministros nacional, em Santo Domingo, lá na congregação de Vicente Celi, e também os que se encontram da congregação do nosso irmão reverendo André Senhudo,
E também, ele também que está ali, também nosso irmão Francisco Martínez, que se encontra também ali, de Quito, e todos os ministros de Santo Domingo e de todos os lugares do Equador que estão nessa reunião ali, a nível nacional, reunidos hoje, também nosso irmão Antônio, Reverendo Antônio também, e todos os demais ministros que estiverem ali reunidos. E também, deixa eu ver se não falta alguém, porque são muitos os que me informaram que estão reunidos, e se não menciono algum, pois me desculpem. Também Alejandro Ordenhana, que também se encontra lá, e creio que vai ter algumas reuniões com alguns irmãos do grupo do irmão Branham. Ele esteve me dizendo também. E em todos os lugares, no Peru também, uma reunião que eles têm lá com o nosso irmão Rona Rios, também nosso irmão Toribio, que teve reuniões nesses dias, e também em Santa Cruz, lá com nosso irmão Christian Jessen, com nosso irmão Joel Ortiz, Ramiro Rios, Marcos Barrio e todos os irmãos da Bolívia que tiveram atividades nesses dias também. Também no Panamá, nosso irmão Ariel teve reuniões nas comarcas indígenas. Também no Chile, nosso irmão Patrício Lara. E também com todos os ministros lá no Sul, nosso irmão José Hernandes. No Brasil, nosso irmão Oswaldo Natali. Em São Paulo, também Rondônia no Norte. E em todos os lugares, lá de Boa Vista e todos estes lugares que me saudaram nesses dias. Em Santo Domingo também, na Espanha. E com nosso irmão Gustavo e com todos os irmãos lá da Espanha. E também na América Central, em todos os lugares, Colômbia também, que estiveram se reunindo também nesses dias. Que Deus os abençoe grandemente nesse dia, e desculpem se não mencionei algum mais. Sabem que são muitos, que eu teria que passar todo dia mencionando nomes e lugares e países, porque todos desejam a bênção de Deus, e todos desejam que Deus os abençoe, e assim assim Deus o faz. Deus está nos abençoando por meio da sua palavra. Assim que todos que não mencionei também, que Deus os abençoe, e que Deus os ajude a todos, e nos ajude a todos a continuar nos preparando para a nossa transformação. Estamos num tempo onde a vitória Deus nos dará, porque já está profetizado. E será a grande vitória no amor divino. Será a grande vitória que Deus obterá sobre a besta, sobre o reino das trevas. Será como a vitória que Jesus obteve na crucificação, onde qualquer um poderia olhar e poderia ver uma derrota, mas foi a maior vitória que Cristo em sua primeira vinda realizou a favor dos filhos de Deus, a favor do programa divino. Com a morte de Cristo lá na cruz do Calvário, foi a vitória sobre Satanás, porque tirou as chaves do inferno e da morte. Ou seja, obteve uma grande vitória, e no fim do tempo, neste último dia, terá Cristo em sua segunda vinda a grande vitória no amor divino, porque o reino dos gentios será tirado e será estabelecido o reino do Messias Príncipe, onde a capital será Jerusalém. E desde lá será governado todo o planeta Terra, todo o universo inteiro. Ou seja, que grandes promessas Deus terá no meio da raça humana, e muito especialmente no meio dos filhos de Deus, o qual será essa grande vitória no amor divino. E será na quarta vigília. Será a quarta vigília, a qual estivemos vendo ontem à noite, em alguns extratos que estivemos vendo, qual
nos mostrou como é que na quarta vigília estaria aparecendo o Senhor caminhando sobre as águas, que são povos, nações, e também vimos como isso representa a palavra. Virá caminhando sobre a palavra pura, a palavra do Evangelho do Reino, o qual trará a fé para serem transformados todos os filhos e filhas de Deus. E é na quarta vigília onde também virá o juízo divino. Veja o que diz aqui, num extrato aqui, da mensagem Obras é Fé Expressa, nos diz na página 52, mas recordem os eleitos predestinados, pré-ordenados do pacto. Abraão e seu grupo têm um mensageiro também. Observe o que ele fez. Ele deu um sinal de que o tempo em que o fogo ia cair estava perto. E o irmão William escreve, no outro dia, na madrugada, entre parênteses, quarta vigília, cairia o juízo. No outro dia, e é igual, escreve, coloca é igual, ao outro dia milenial, traço sétimo milênio, ao outro dia dispensacional, traço sétima dispensação, abreviado, ao outro dia da era, traço a oitava, a pedra, e ele faz um desenho da pedra angular, ou seja, a pedra angular. Continua dizendo, agora é fogo, o que estamos buscando, fogo atômico, a ira de Deus. E escreve, fogo atômico é igual à ira de Deus. Agora, aquele mensageiro fez algo, ele falou sobre uma mulher que estava às suas costas e disse que ela estava duvidando do que ele estava dizendo, disse a sua condição o que aconteceria. É isso correto? Ele disse que o Filho do Homem se revelaria a si mesmo na forma, naquele dia. Bem, vocês creem que essa é a verdade? Bom, aqui está uma mulher, e esse mensageiro, qual é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre, está aqui na união invisível da igreja noiva com Cristo. Agora, ele somente fala através dos seus profetas. A Bíblia diz assim, ele não faz nada sem antes revelá-lo aos seus profetas. Amós 3:7. Ele sempre fez, ele não muda, ele não mudará seu padrão, vem? E ele, e o profeta, se é confiável, somente fala o que Deus diz. É isso correto? Essa é a verdade. Ele escreve Apocalipse 20, 16, Apocalipse 1, do 1 ao 3. Apocalipse coloca no princípio e depois todos os números. 1, do 1 ao 3, 4... Versículo 1, 10, do 1 ao 11, 11, do 3 ao 7, 7, ao 2, 11, do 15 em diante. São escrituras que nos mostram como Deus estaria atuando sempre por meio de um profeta. Ou seja, que todas essas escrituras e todo o trabalho, as obras que Deus estaria cumprindo por meio desses eventos que estariam ocorrendo, os faria por meio de um profeta. E veja como ele escreve do lado, Deus fala somente através de profeta. E nos diz, na mensagem, página 22 da mensagem Religião de Jezabel, este extrato está no livro de Citações. Vamos ver no livro de Citações, página, creio que está no parágrafo. Para que tenham também. Este foi em 61, ou seja, aqui. Página 53, parágrafo 462. E vamos ver aqui o que diz na mensagem, ou seja, no panfleto, no folheto, e vamos ver ali o que ele
O que ele nos fala diz, página 22, desde a página 21, ele vem falando desse sistema feito pelo homem, diz. Eu sei que você diz, essa é minha denominação. Irmão, você está equivocado. João veio como um homem de sistema para introduzir um homem, Jesus Cristo. E o Elias não será um sistema, isso será um homem. Jesus disse, será um homem que é ungido com o Espírito Santo. E ele não introduzirá nenhum a 3 ou 4 deuses. Ele apresentará o Senhor Jesus Cristo, porque sua mensagem sacudirá os filhos pentecostais de novo. A fé dos pais, outra vez, está falando do quarto Elias, precursor da segunda vinda do Senhor, mas recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Diz, recorde, irmão, se eu digo essas coisas para ser desonesto, eu necessito chegar ao altar. Eu estou dizendo, assim diz o Senhor, se Deus não vindicou que disse a verdade ao redor da nação, ao redor do mundo, então me mostre onde está o erro. Eu estou dizendo a verdade. Regresse a Deus rapidamente. Saia, deixe sistemas, porque a Bíblia diz no livro de Revelação, ou seja, Apocalipse, que a hierarquia católica romana era uma prostituta, e ela era mãe, e ela é uma mãe de prostitutas. O que é isso? Igrejas, sistemas. E de onde a igreja metodista, de onde a igreja luterana veio? De onde veio a metodista, a batista? De onde vieram todas essas organizações? Deus nunca organizou uma igreja. A igreja católica diz que eles começaram lá atrás, quando Jesus organizou a igreja. Eu quero a página da história, ou a página da Bíblia. Nunca houve uma organização por 306 anos. Depois da morte do último apóstolo, eles formaram o Concílio de Nicéia e fizeram uma organização. E quando Lutero saiu, ele era um grande homem de Deus, mas quando partiu, esse grupinho de pessoas saíram e formaram outra organização. Depois o Espírito Santo saiu sobre John Wesley. Ele nunca organizou nada, mas depois que ele partiu, então eles se organizaram. Depois o Espírito Santo entrou com os pentecostais e eles saíram dos metodistas. E o que aconteceu? Então eles se organizaram. Mas haverá um sistema de um homem que sairá para frente com o poder e a unção de Elias. Ele escreve um sistema de um homem para cumprir esta profecia. Aleluia. Ele a estremecerá. Recordem, ele profetizou a eles e profetizou e disse todas as coisas. E Deus operou com ele. E ele escreve o quinto Elias. Mas sua mensagem final foi atacado na Casa Branca. Quando João veio, sua mensagem final foi atacada na Casa Branca desse dia. A mensagem final de Elias, quando ele caminhou estrada abaixo aquela manhã, ele escreve, na dispensação do reino, recordem, que isso é na quarta vigília. Depois de estar na presença de Deus, ele escreve no lugar santíssimo, lá fora, caminhou estrada abaixo, com todo peludo, sua calva cabeça brilhando, sua barba mexida. Ali está se referindo, falando de Elias, nos dias de Acabe, aqueles pequenos olhos velhos brilhando com a glória de Deus, aquela vara na sua mão, ele escreve a palavra, e seus pés tão firmes, e ele escreve Moisés e Elias. Vejam como ele no primeiro Elias está aqui refletindo o ministério de Moisés e Elias, que seria o ministério das duas oliveiras, Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11. Como seriam esses ministérios e o que estariam fazendo esses ministérios ao final, no fim do tempo? E seus pés estão firmes, e ele escreve Moisés e Elias. E recordem que os pés são de bronze, isso é juízo divino. E seus pés estão firmes como podiam estar. O que ele está fazendo? Caminhando direto abaixo de Samaria para a presença da Casa Branca.
e dizendo, assim diz o Senhor, sem temer nada. As igrejas o tinham rejeitado, o povo tinha rejeitado, assim que agora está dando seu ataque final sobre a Casa Branca. E ele escreve, a Casa Branca e o Evangelho do Reino, e uma estrela de Davi. E escreve as Escrituras, Apocalipse 10, 1 ao 11, 11 do 3 ao 19, 17, 8 ao 18, 19 de 11 ao 21. Depois, o que aconteceu depois disso? Escutem, depois desse ataque, sua voz se silenciou. Ninguém o ouviu mais. Deus o chamou fora de cena, disse, Elias, tu fizeste conhecer tua mensagem a todo Israel. Eles o conhecem. Agora, sobe aqui ao deserto. Afasta-te deles, separa-te, porque eu vou fazer algo. Vou mostrar o que é rejeitar minha mensagem. O que começou? Guerra, fome e inanição, ele diz aí. Irmão William escreve fraqueza. Agora vamos ao livro de 1 de Reis, no capítulo 19. Versículo 1. Diz, ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou, segunda vez tocou e lhe disse, levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E notem aqui, vamos ir lendo de um lado a outro, na mensagem que estamos lendo, Religião de Jezabel, diz, assim diz o Espírito Santo, vigie o que vem a seguir. Houve fome, haverá uma fome, talvez não por pão, mas de ouvir a palavra de Deus e sua verdade. Todas as igrejas se socializarão e entrarão diretamente nisso de igual maneira, igual como já foram absorvidas com isso. Por isso, o que fez Elias? Ele encontrou um manancial escondido lá em cima na montanha, onde ele conseguiu alguma água de vida. Divina revelações de Deus enquanto ele estava lá embaixo. O poder de Deus. As revelações eram um pequeno manancial escondido, enquanto os demais deles morriam de fome, estavam com fome. E ele escreve, no topo do monte encontrou a água de vida. É igual, escreve, revelações de Deus. As 7 eras, escreve, os 7 trovões. E escreve Apocalipse 22, 17, 22, 1 e 21, do 6, 21, 6 e 22, 1.
Também voltou a escrever. Aí podemos depois ver bem numa... Sí, 21, Sim, 6. 21:6. E Vejam vejam onde ele encontrou essas revelações nesse pequeno manancial lá escondido. E notem algo aqui na mensagem, o selo de Deus diz: Pai, Deus são teus. O selo de Deus, esse é do livro, que há dois, o selo de Deus e a marca da besta. Na mensagem selo de Deus, página 40, Pai, Deus são teus, selados no reino de Deus. O Espírito Santo está lidando com eles. Agora, rogo que possa me encontrar com cada um naquela manhã. Naquela manhã, recordem que é amanhã, se refere à quarta vigília, o que estivemos falando. E ele, na mensagem do rapto, nos diz que o rapto acontecerá de 6 a 9 da manhã, que corresponde à quarta vigília. Agora rogo que possa me encontrar com cada um naquela manhã, naquela ribeira esplendorosa. Então, ele escreve a ressurreição na ribeira do rio. Então terão desvanecido todas as tristezas. Ó Pai, não será maravilhoso? Com os corações cheios de regozijo e cantando, será um tempo glorioso. São teus. E rogo que os guarde pela tua graça até quando nos encontrarmos naquele rio, naquela manhã. E ele escreve rio. Agora, notem algo aqui. Ele escreve, na frente dessa mensagem diz: Nos encontraremos nas ribeiras do rio na manhã gloriosa. Que é, coloca a página 40, que é essa página 40 aí, em cima na parte onde ele escreve a ribeira do rio, em cima da palavra rio, ele escreve em qual? Em forma de pergunta, como perguntando, em qual rio? E vejam aqui algo. Imagino que já estão vendo por onde Deus está nos levando nisto tão tremendo. Vejam. No livro de citações, parágrafo 638. Que é da página 74. E vamos ver também. Na 135, mas vamos primeiro. A 74 diz: o dia que íamos colocar a pedra angular, e eu recordo, essa manhã, quando eu despertei e deitado no quarto, no andar de cima, aqui em cima, na rua 7, algo me disse: levanta sobre teus pés. Eu me levantei e eu vi como se fosse um grande lugar, e era como um lugar onde havia um rio, e ele escreve um rio, que corria no vale, e escreve um vale. E eu fui lá embaixo no rio, escreve rio outra vez, e entendi que era um lugar onde João Batista, escreve Elias, esteve batizando as pessoas, e eles o converteram num lote de porcos. Recordem, em cima, neste vale, há um lugar onde dizem as lechoneiras, aqueles que vieram a Caiei, sabem que em cima tem esses restaurantes onde vendem comida de
porcos, y todo o rio da montanha passa por trás de todos esses lugares e chega até aqui, até o vale. E se contaminou muito. Mas, claro, com os tratamentos e bombas e tudo isso, esses tratamentos de filtro, pois, fazem o melhor que podem para servir água à comunidade, ao povo. E eu era muito crítico disso, somente dizendo que isso não deveria ser feito. E enquanto eu estava ali, houve uma voz que me falou e me levou para cima. E eu notei este tabernáculo assim como está agora mesmo. Mas havia, isso quando eu estava lendo, numa ocasião, ele, assim mesmo, me interrompia e me dizia, olha, espera um momentinho, lembra que lá em cima, na montanha, e caminho para essa área da montanha, dessa parte, tem restaurantes que vendem comida de porco e de trás vai o rio. E ele vinha me dizendo assim, como estou contando, para que saibam mais ou menos a conversa que tive com ele quando estávamos lendo essa porção do livro de citações. Diz, e quando eu dizia, e me levou para cima e eu notei o tabernáculo assim como está agora mesmo, me dizia, vê? Vamos dizer, Benji, que estava embaixo, aí no rio, e daí sobe porque tem uma montanha aí, quando a pessoa sobe, vem em cima a planície, onde está a carpa. Diz, mas havia tanta gente até que eles estavam apinhados dentro do tabernáculo nessa condição, assim como está agora. E eu estava feliz, em pé atrás do púlpito, dizendo, Deus, que bom és tu para me dar um tabernáculo. E nesse tempo, o anjo do Senhor me falou e disse, mas este não é o teu tabernáculo. E ele escreve aí um vale, um rio e um tabernáculo. E ele escreve também, esse não é teu tabernáculo. E coloca um sinal de uma pergunta e diz, de quem é? Ou seja, que esse tabernáculo, esse lugar que ele se refere ali, é de outra pessoa, de quem estará atuando nesse lugar. Ou seja, que será de outro que estará ministrando ali. E esse rio, ele o representa nisso que ele está falando ali, de revelações divinas, revelações de Deus, que Elias estava recebendo lá no monte, no topo do monte, o qual representa essa água que ele estava tomando para se sustentar. E notem como ele coloca que é revelações de Deus. Ou seja, coloca os sete selos, consigo ler ali, 7 selos, de zeros, mas de selos, corrigimos bem, os 7 selos, parece que ele escreveu por cima, mas é os 7 selos e os 7 trovões, os 7 selos, os 7 trovões. No topo do monte, vê como no topo do monte é onde Elias se encontrou esse arroio, esse rio, e foi e bebeu deste arroio. E como ele aí diz que Deus permita naquela manhã nos encontrar naquele rio naquela manhã. E ele coloca a ressurreição, ou seja, por isso é que vocês viram em alguns lugares onde líamos anteriormente, em estudos passados, onde dizia que veja como se move a carpa, é igual a ressurreição. Vejam tudo o que envolve este lugar da grande carpa catedral. Como tudo isso, o irmão Branham ou falava em diferentes momentos, e tudo indicava e apontava para esse lugar.
Tudo Deus estava focando nessa parte culminante, o qual ia ocorrer o maior. Primeiro, que é a revelação, a palavra sendo trazida em ensinamento, em forma de ensinamento. E depois, a ressurreição e a transformação. Vejam, todos os eventos proféticos tão importantes que envolvem a visão da grande carpa catedral. O vale, o rio, tudo está em no mesmo fio, numa mesma linha de pensamento, e também está no território, está com o povo e está com os ministérios que Deus já tinha assinalado e predestinado desde antes da fundação do mundo. Por isso não podia ser em outro lugar. Por isso tinha que ser em uma ilha. E já até aí podemos já identificar o lugar, porque já sabemos o lugar. Mas há coisas que à medida que vamos vendo, quanto ao seu cumprimento, enquanto vão se cumprindo, aí mais Deus ainda vai continuar vindicando o lugar onde foi colocado o irmão Branham nessa visão. Ou seja, que cada coisa que vai se cumprindo cada coisa vai dando no alvo, acertando no alvo, e cada coisa vai vindicando que esse é o lugar onde Deus mostrou ao reverendo William Branham essa atividade em específico, mas à medida que vai se aproximando desse momento, Deus vai ir vindicando mais e mais esse lugar. E o povo, e o ministério, porque tudo é, vamos dizer, um só pacote. Um só package, em inglês. Não sei se diz assim, mas quando a pessoa fala assim, é um package, um combo. Ou seja, vamos dizer, um só pacote, um só combo. E tudo num só conjunto de grupo, de lugar, de grupo, de povo e de ministério também. E Deus vai nos abrindo todo esse mistério à medida que vão se cumprindo, para que não surjam imitações. Continua dizendo aqui onde paramos, ou vamos buscar rapidinho, onde dissemos de ler também algo aqui. Na 135, que ele nos fala ali também, da ressurreição. Há vários extratos aqui que falam disso. Na 1202 diz: agora a primeira coisa que ocorre quando somos ressuscitados, mas aqueles que estão dormindo no pó serão despertados primeiro, e eles, estes corpos corruptíveis, serão vestidos de incorrupção na graça do rapto do Senhor. E então todos estaremos juntos, nos reuniremos. E quando eles começam a se reunir, recordem, olha como se move a ressurreição. Então nós que vivemos e ficamos, seremos mudados. E por isso ele aí, nisso que lemos, de agora rogo que possa me encontrar com cada um naquela manhã, naquela ribeira esplendorosa. E mais adiante diz, e depois que os guarde pela tua graça até que nos encontremos, ou seja, nos reuniremos naquele rio, naquela manhã.
Estes continuam no livro de citações. Esse corpo mortal não verá morte, mas que somente de pronto será como um arrebato que passa sobre nós. E vocês são mudados. Vocês são voltados para trás como Abraão foi, de um homem velho a um homem jovem, de uma mulher velha a uma mulher jovem. O que é essa mudança repentina? E depois de um momento, vocês estão viajando como um pensamento. E então podemos ver os que já estão ressuscitados. Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles, e então seremos arrebatados com eles, para nos encontrar com o Senhor no ar. Sim, toda a igreja estará junta, mas depois da ressurreição e que o rapto tiverem começado. Ele escreve, todos estarão juntos. E também escreve, ressurreição e rapto. E escreve aqui no princípio, parágrafo 1202, nos reuniremos. Tem que haver um lugar então para nos reunir. E escreve a ressurreição e a transformação também. Aqui escreve também e escreve o rapto. E escreve viajando com o pensamento. Continua dizendo aqui onde paramos. Em 1 de Reis diz, vou pelo versículo 9 do capítulo 19, diz, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus, vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Ele escreve poderoso vento forte, primeiro. Escreve primeiro. Poderoso vento forte, Lutero. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. No vento, ele escreve, na escritura ele escreveu um também. Um terremoto, ele escreve 2 terremotos, mas o Senhor não estava no terremoto. E do lado escreve, segundo terremoto Wesley. E depois do terremoto, um fogo. E escreve 3, fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E ele escreve terceiro, fogo. E aí? Pentecostes. E depois do fogo, um assobio suave. Escreve 4 e delicado. E escreve quarto, assobio. E numa pirâmide a pedra angular. E quando, ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E faz um desenho da pirâmide e as últimas 3 etapas, 1, 2, 3, que é Lutero, Wesley e Branham, ou seja, pentecostais, 1, 2, 3, escreve 1, 2, 3, e em cima na pedra angular escreve 4. Respondeu ele, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. Bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. E esses 7.000 representam os 144.000 que serão selados pelo anjo. E nos diz, na mensagem, que fazes aqui?
diz na página 15. ¿Qué oyes tú? Página 15, que ouves? Essa é da mensagem que faz aqui. Sabe, eu penso que estamos demasiado interessados em escutar tão de perto todas as coisas do mundo e coisas como essas que não podemos escutar essa pequena e suave voz. E ele faz uma pirâmide e escreve Apocalipse 4, 1, 22, 6, 22, 16. Escutamos dizer nossos pastores, somente una-se a igreja e tudo estará bem. Escutamos alguns dizerem, somente fale em línguas e assunto terminado. Alguns deles dizem, somente grite e isso é tudo. Você não poderá ouvir essa pequena voz e suave voz que coloca algo rico e profundo na vida e te torna o que deveria ser. Um trigo não produz trigo por estarem em uma videira ou num caule. Uma erva também está num talo, mas necessita vida dentro desse caule para trazer trigo. As águas que caem sobre ela regam as duas, ambas se regozijam por isso. As duas crescem por isso. Homens e mulheres podem crescer gritando e louvando a Deus, falando em línguas e pertencendo à igreja, dançando no espírito e pagando dízimos, e ainda assim não estar em seu coração essa pequena e suave voz do amor profundo, escreve ágape, e rico de Deus. E faz um desenho da pirâmide e escreve suave voz. Mesmo que entregasse meu corpo para ser queimado como sacrifício e não tenho amor, nada sou. Se dou todos meus bens para dar a comer aos pobres, ainda nada sou. Se tiver fé para mover montanhas, nada sou. Mesmo que eu falasse em línguas humanas e angelicais, nada sou. Vem, é essa pequena voz suave que fala aqui dentro, em seu coração. E ele escreve alma, que muda a cada atitude, que torna diferente sua natureza, e você se torna uma nova criatura em Cristo. E ele escreve a voz suave para a alma, para o lugar santíssimo, e faz um desenho para a pedra angular. E na página 16 diz: ajuda essa igreja, Senhor, para que possam esperar em Ti e renove sua fé e sua força para que levantem asas como de águias. Que eles estejam escutando o Senhor, não o ruído, não o grito, mas que estejam escutando essa voz suave e delicada. E ele faz um desenho da pedra angular e escreve 4 dentro, escreve águia e suave voz, assinalando para a pedra angular. Senhor, em uns poucos dias vou estar indo para uma cova para esperar. Ó Deus, ajuda-me, Senhor. Cega-me e ensurdece meus ouvidos às coisas do mundo, da popularidade ou da fama ou de qualquer coisa vã deste mundo, que este mundo possa oferecer. Me permita ficar ali, Senhor, até que escute essa voz suave e delicada. No domingo estaremos falando algo muito importante, numa das citações que vão ser lidas, e o escrito dessa citação. Verão algo dessa voz, o qual estará sendo cumprida no cumprimento da visão da carpa, estará se cumprindo esse momento que o irmão Branham ali fala da voz, e estará já plenamente, já nesse momento, esse cumprimento, mas antes estará sendo cumprida, estará se cumprindo, isso já em uma maneira na qual estaremos escutando e vendo o que Deus estará mostrando na abertura do sétimo selo, aberto ao público.
Ou seja, a abertura do sétimo selo, completamente a abertura do que traz a fé de rapto, a fé de transformação, que traz os trovões. Isso será no cumprimento da visão da carpa, no cumprimento dessa etapa de ensinamento, o qual já estamos cumprindo. Não é algo que vai ocorrer, mas está ocorrendo. E não deve passar despercebido. O que a trajetória do cumprimento pleno da visão da carpa, o que vai levar a esse cumprimento pleno, já estamos nesse entrelace, nesse caminho rumo a esse evento. Porque tudo começa numa forma progressiva e numa forma simples também. Porque Deus, quando vai fazer algo grande, o cumpre em simplicidade, em singeleza. E quando vai fazer algo maior, o cumpre mais simples ainda. É como quando vocês podem ver ali algo que ocorreu quando Jesus se perdeu deles, o encontram. Isso foi quando ele tinha 12 anos. O encontram no templo. E depois disso, não sabemos mais nada de Jesus até os 29 anos e meio, por aí de 28 a 29 anos e meio, onde o encontramos já começando um ministério, ou ministério messiânico, pelo qual ele tinha sido enviado, e depois o encontramos, depois destes 3 anos, já sendo adotado no Monte da Transfiguração, e tendo uma obra de 6 meses já adotado, para poder dar sua vida na cruz e poder tomá-lo. Por isso ele diz: ninguém me tira a vida, eu coloco por mim mesmo para tornar a tomá-lo. Ou seja, que tinha que estar adotado para fazer este trabalho. E assim também, no tempo final, haverá este período de tempo, vamos dizer de 17 ou de 15 a 17 anos, se você calcular, desde esse dia ou desse momento que Jesus tinha 12 anos, até o momento onde ele começou seu ministério, foi uns, vamos ver, 12 anos mais, até os 29, vamos dizer 29, aí 12 a 22 são 10 e de 22 ao 9 são 7. 17 anos. 17 anos que não se sabia. Ou não há registrado. Depois vamos conhecer essa história desse tempo que não está registrado na Bíblia. Esse tempo da vida de Jesus. E tudo será igual, porque tudo será paralelo à primeira vinda do Senhor. E haverá um tempo de mais ou menos por aí 17 anos, onde esse tempo, depois de que esse ministério for, vamos dizer, porque terá um começo, a parte, para não ter que dar talvez alguma data, mas terá uma parte onde começa e depois são marcados esses 17 anos, onde se colocarmos aí essa data de 2019, onde daí, vamos dizer para trás, vocês podem calcular por aí alguma data, e também depois disso haver um entrelace, porque lá, ao se cumprir os 29 anos e meio do começo do ministério de Jesus, notem que tudo Deus o cumpriu exatamente.
para começar essa obra da primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel, ou seja, esses primeiros 3 anos e meio, o qual resta ainda 3 anos e meio mais que correspondem ao povo hebreu. A segunda metade, a segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel. Ou seja, aqui, aí ele marcou o começo desses 3 anos e meio primeiros, e sua culminação foi na cruz do Calvário. Mas aqui, esse entrelace de quando começa esse ministério, já plenamente pode começar, pode ter começado, pode começar, não vou dar essa data, vamos ver. Porque não podemos nos colocar a nos basear também, nossa fé está baseada nas promessas, e está baseada de que Deus vai cumprir tudo. Ou seja, cremos, sim ou sim. Ou seja, amanhã, seja depois de amanhã, seja daqui 1 ano, seja daqui 20 anos, nós cremos em que Deus vai nos transformar. Agora, há uma série de eventos que temos que ir tendo conhecimento para que não nos passe despercebido o que Deus está fazendo. Deus o que está fazendo conosco é nos ajudando. E está nos levando pela mão, segurando pela mão, para não ter que crer e obter essa fé por coisas que estão nos pressionando para que creiamos, mas por revelação, por fé. Mas há datas que estão aí e têm que ser faladas para que depois fique como a história de tudo que esteve cumprindo. E, como estamos falando assim de forma de entre amigos, porque somos todos amigos, somos irmãos, pois falamos assim dessa forma. Nesse tipo de atividade é bom, essa forma de atividade é bom, porque assim podemos conversar assim, dessa maneira, familiarmente. E se você vê o começo desses 3 anos e meio da grande tribulação, conhecer essa data, já aí conheceríamos, daí para trás, quanto tempo seria esse ministério no momento no qual já chegará essa parte culminante que é tirar da vida. Mas já nessa parte culminante, esse ministério estaria adotado, como aconteceu com a primeira vinda do Senhor. Este ministério de Jesus foi adotado antes de cumprir o motivo pelo qual a obra pela qual ele tinha sido enviado já estava adotado para fazer este trabalho, e para o final desse ministério, o ministério de Moisés e Elias, ao final, já será um ministério adotado, o qual poderá também pode dizer, ninguém me tira a vida, eu a coloco por mim mesmo para tornar a tomá-la. E aí se cumprirão todas essas promessas e profecias que estão aí no livro do Apocalipse, e muito especialmente em Apocalipse capítulo 11. O cumprimento desse tempo depois da história bíblica, quando vemos ali já Jesus começando seu ministério, depois dessa data de 2019, Deus pode já estar atuando neste ano e no outro ano, buscando já que esse ministério esteja sendo preparado para que Deus cumpra em algum momento essa parte do começo desse ministério, o qual, no tempo de Deus, pode estar ocorrendo em um lapso de tempo para deixar oculto exatamente o começo. Ou seja, que será algo que se entrelaçará com a obra que Deus está realizando, com tudo que Ele prometeu no meio da sua igreja. Qual é? A promessa de uma grande carpa catedral no meio da igreja do Senhor. E,
E ao mesmo tempo que o povo de Deus está preparando o lugar para essa manifestação gloriosa, Deus também está preparando um homem para cumprir essa promessa. E Deus estará de uma forma simples atuando, começará numa forma progressiva, mostrando ao povo, primeiramente, como ele esteve fazendo esse entrelace dispensacional e como começou essa nova dispensação, ou seja, virá na base da palavra, virá caminhando na palavra, mostrando ao povo essa mudança de dispensação, mostrando ao povo que os escolhidos estão juntos, mostrando ao povo que já estamos no novo dia dispensacional, mostrando ao povo que estamos já na quarta vigília. Ou seja, que à medida que o povo vai preparando algo físico para Deus, Deus está preparando um homem espiritualmente para cumprir a obra que Deus já predestinou desde antes da fundação do mundo. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, que Deus estará preparando um homem para que à medida que Deus vai preparando o lugar, os filhos de Deus estejam preparando o lugar para esse cumprimento. Deus também está preparando o seu homem para que assim chegue à parte onde já tudo esteja pronto e então Deus cumpra esse dia exatamente. Mas já antes vinha uma trajetória e estava se entrelaçando esse ministério com tudo que Deus estaria cumprindo fisicamente, onde já vemos ali nesse lugar, onde pessoas entravam faltando um braço e os braços sendo criados, pessoas em maca, pessoas em muleta, tudo isso já estaremos vendo. Em toda a sua plenitude, esse ministério atuando a favor de todos os necessitados, porque a humanidade já está numa necessidade grande, mas nesse momento já haverá mais necessidade no mundo. Porque o irmão Branham dizia, no livro de citações, há tanta necessidade no mundo, e todos vão desejar receber o benefício do que Deus estará trazendo por meio desses ministérios. Mas antes, o benefício primeiro terão os escolhidos, trazendo esse ministério a palavra revelada, trazendo a cada um dos filhos de Deus o que é necessário para obter essa fé de rapto. Portanto, a primeira cura que Deus fará a um ser humano será a cura do corpo completo, nos dando esse corpo glorificado. Esses são os primeiros seres humanos que a noiva de Deus, os escolhidos de Deus da área da pedra angular, onde obterão o benefício. São os primeirinhos que obterão o benefício desse ministério sob carpa. Obterão o benefício de cura total, cura completa, cura de alma, espírito e corpo, porque nos dará um corpo eterno e glorificado. Já temos um corpo teofânico lá na sexta dimensão, representando a cada um de nós lá. Mas essa cura será completa. Virá Deus e nos dará esse corpo eterno e glorificado. E aí estará nos dando os benefícios da terceira etapa, os benefícios da cura. Não somente de um braço, não somente de um pé, mas do corpo inteiro. Ou seja, um corpo eterno e glorificado. Depois, os que estiverem nesses dias, que terão benefício de cura para entrar já e enfrentar dentro da grande tribulação tudo o que virá, eles já terão benefício de um braço, de um pé, de vista, de ouvidos. Quando são mudos, pois podem falar, todos esses benefícios vão receber já o mundo. E isso já será para que quando entrar a grande tribulação, já tenham esse benefício para depois dar sua vida pela mensagem, dar sua vida
por aquele que lhes trouxe essa oportunidade, porque Deus vê seus corações e vê que são pessoas boas. Esses são pessoas que amam a Deus e creem em Jesus Cristo. Ou seja, que eles conhecerão também o mistério da segunda vinda do Senhor. Assim que nessa etapa, a qual Deus estará mostrando esses grandes sinais e maravilhas, já será um tempo onde o mundo verá essa manifestação gloriosa e também o povo hebreu. O povo hebreu dirá: este é quem nós estamos esperando. O que faz lá? O que faz o nosso José lá? E ele mostrará a chuva temporã e a chuva tardia. A chuva tardia porque eles verão, vão receber, vão crer, mas mostrará o que foi a chuva temporã e o que foi a primeira vinda do Senhor. E tudo isso operará para bem para os hebreus também. Ontem nós estivemos fazendo a conta também dessas datas dos 3 anos e meio, depois da partida do mensageiro, que foi ontem. Muitos ainda estavam calculando de que era hoje, mas esses cálculos que são de computadores e isso, pois estiveram dizendo que não conta o dia 30 de março, mas que começa a contar o 31. Mas se você com o calendário, vamos dizer que fazemos arcaicamente, fazemos manualmente, e você então começa a colocar um por um todos os dias, e os 1260 dias caem no dia de ontem. Assim que algo grande ocorreu no dia de ontem, já na noitezinha para hoje, para o dia de hoje, no programa divino. Porque são etapas que se fecham e se abrem outras. É como também o mês de outubro, creio que deste ano, cai 4 ou 5 por aí, do dia da expiação. Cai por aí estiveram me verificando 4 e 5 de outubro, ou seja, que este mês completo de setembro, o mês de outubro, são meses muito importantes no programa divino. E na parte espiritual, Deus sempre atua para os filhos de Deus. Muitas bênçãos são derramadas. E estejamos na expectativa de tudo. Deus tudo cumpre de forma simples. Agora, não sabemos quanto tempo já leva esse começo desse ministério, ou está nesse entrelace, porque uma coisa sim já está marcada, e é o começo da grande tribulação. Ou seja, já começando a grande tribulação, já se sabe daí para trás quanto tempo é, e também se saberia quanto tempo ou quando começaria. Recordem que há uns dias de entrelace, onde, por exemplo, Deus disse 120 anos, e arriscar da terra disse 120, e depois passaram alguns dias mais, vem? Igual no dia de Pentecoste, passaram 10 dias mais. Igual o dia de Josué, também passaram vários anos. Ou seja, que é preciso vê-lo conforme ao calendário profético e conforme ao programa divino. Para que assim também não venham imitadores tentando imitar, se sabe o dia, então vem nesse dia e fazem vamos dizer, uma imitação que pode enganar até os escolhidos quanto a isso, porque quanto a muitas coisas também há imitadores, os quais tentam desvirtuar os filhos de Deus, os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Por isso os escolhidos estão baseando e se basearão sempre na fé das promessas, e pela fé que creem, pela fé que lutam e se mantêm firmes até a transformação. Eles não necessitam de datas, eles necessitam saber que Deus prometeu e que vai cumprir.
e que cada um de nós cremos. Isso nos basta, mas dizemos essas datas para que possam ir tendo um quadro bem claro, bastante claro, de como Deus vai no programa divino. Não nos baseamos nossa fé nas idades ou nas idades que temos como anos ou em datas de tempo, mas que baseamos nossa fé nas promessas, que é o importante, para não entrar em fanatismo. O fanatismo coloca a perder as bênçãos de Deus. Nunca se incline para o fanatismo. Nunca o faça. Como no livro dos selos, vocês podem buscar aí que diz que pelo fanatismo colocar a perder o de Elias, algo assim diz. Bem, não se pode entrar em fanatismo. Bom, já vamos ir terminando, talvez ficar algumas coisinhas por aí, mas isso já deixaremos para outra ocasião. Onde vamos ler aqui então para terminar aqui na página 16 que ficamos à metade, onde diz, ficamos que eles estejam na mensagem que faz aqui, que eles estejam escutando o Senhor, não o ruído, não o grito, mas que estejam escutando essa voz suave e delicada. E Senhor, em uns poucos dias estarei indo para uma cova a esperar. Oh, ajuda-me, Senhor, cega-me e me ensurdece meus ouvidos das coisas do mundo, da popularidade ou da fama ou de qualquer coisa vã deste mundo, que este mundo possa oferecer. Permita-me ficar ali, Senhor, até que escute essa voz suave e delicada. Então, deixe sair teu servo, Senhor, montado sobre as asas de uma águia. E ele escreve suave voz, águia. E quais são essas asas? Os ministérios de Moisés e de Elias. E na página 14 do livro de citações, olha o que diz ali, para ler já de uma vez, para que fique aqui, essa citação. Parágrafo 144 diz: assim que façamos o que podemos enquanto é de dia, e algum dia haverá as asas de uma águia branca. Moisés e Elias escreve, descerão, e ele nos levará. E ele escreve, rapto é igual águia. Águia branca os rapta. Ou seja, escreve, rapto é igual águia branca os rapta. Que Deus continue abençoando grandemente, que Deus os guarde e continue Deus nos abrindo entendimento às Escrituras para compreender tudo o que Deus está fazendo neste tempo e que não nos passe por alto a maneira, na simplicidade que Deus está cumprindo no nosso meio. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. Que Deus continue te dando muita saúde, muita fortaleza. E também a ti, Ruth, que Deus te abençoe e todos os ministros lá nesta dedicação do auditório em Vitória, neste tema que tem, nesses dias, a vitória definitiva da igreja. E aí ficamos na metade, nessa página 23, da religião de Jezabel, mas depois já continuaremos lendo em alguma outra ocasião. Neste tema que colocaremos aqui nessa conversa, o tema que tem ali para essa dedicação na congregação que pastoreia o reverendo Francisco Guerra. Neste novo auditório, o tema que tem a vitória definitiva da igreja. Esse foi o tema que temos também para este estudo bíblico desta ocasião, de hoje, sábado, 10 de setembro deste ano 2022. Foi realmente um grande privilégio, uma bênção que Deus me concedeu poder falar, e já amanhã poderemos continuar nesta parte de ensinamento, o qual
está no programa divino e está baseado nas Escrituras. Porque Ele está em nosso tempo caminhando sobre as águas da palavra. A vitória definitiva da igreja. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.